Boa. Olá, este é o Lei Negócios e hoje eu tenho a honra de receber aqui conosco o Dr. Bruno Abreu, especialista em Direito Tributário, professor e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Vitor. Realmente é muito orgulho para mim estar aqui com você, bater esse papo, conversar, uma honra e espero novos convites. Muito obrigado. Cara, demais. A gente sempre volta a falar que as portas estão sempre abertas. Às vezes tem um tema novo que a gente quer conversar e não dá Verdade. tempo, porque apesar de ser 1 hora, acaba sendo muito curto, né? O tempo. O papo flui. O papo flui, é bem legal. Então, é o seguinte, como é que foi, como é que é a sua carreira? A gente conversa aqui sempre com advogados, né? E a gente quer saber um pouco da carreira, da atuação profissional. Como é que foi esse seu início aí nessa carreira tão legal que é a advocacia, né? Que eu tenho tanto Tão carinho. penosa, né? Tão penosa também. Bom, eu sou graduado pelo CEUB também, então eu me formei em 2013. Eu já fazia estágio em escritório de advocacia e me tornei advogado lá em 2014, né? Então, minha OAB, salvo engano, ela é dia 27 de março de 2014. Então, esse ano faz 12 anos aí que a gente está na luta diária. E daí, quando foi no finalzinho de 2014, eu resolvi abrir um escritório de advocacia num coworking, sem nenhum cliente, né? Apesar da minha família ser mais ali do Poder Judiciário, serem servidores, mas eu nunca tive nenhum advogado na família. E aí eu abri um escritório os primeiros 3 meses, salvo engano, assim, custeando do meu bolso, na internet, telefone, a sala, até que um contador, que a gente tinha ido para uma audiência em um momento anterior, lá, quando eu estava nesse outro escritório, ele me ligou e falou assim, nossa, eu estou falando com o doutor Bruno? Eu falei, sim. É advogado? Eu falei, é. Ele é o Bruno de tal? Eu falei, não. Então, por coincidência, ele ligou para um outro Bruno advogado. Ele falou assim, bom, já que você está aí falando comigo no telefone, você mexe com direito tributário? Eu tinha feito algumas coisas, assim, como estagiário, mas não sabia nada de direito tributário. Daí eu virei para ele e falei assim, nossa, minha área de especialização, sei fazer tudo de direito tributário. E aí a gente se falou no telefone, foi para algumas reuniões lá, era um termo de exclusão do Simples Nacional que uma das empresas tinham recebido lá com eles, e a gente começou a atuar nisso, nessa área. Daí, em 2015, eu resolvi fazer uma especialização lá na PUC de Minas, né? Na época era o professor Eduardo Sabag, então busquei essa referência para Demais. fazer. Ele era coordenador, salvo engano, da pós, não me E ele, recordo. ele é uma figura, né? Referência em direito tributário. Então, como E eu as aulas não... dele, eu assisti muito as aulas dele, ele é muito Boas, engraçado. excelentes, Ele excelentes. é E assim, muito como eu bom. não conhecia nada, eu falei assim, vou buscar minha referência em direito tributário no Brasil, que era o professor Eduardo Eduardo Sabag. Sabag. E aí eu acabei fazendo essa especialização lá em BH, né? É uma especialização híbrida, eu consegui vir aqui para Brasília, ia para lá fazer algumas provas, depois eles até abriram um polo aqui em Brasília, então foi maravilhoso. E foi assim que comecei com o direito tributário. E foi tão legal que essa nossa primeira causa, digamos assim, de direito tributário, a gente conseguiu reverter o entendimento da Secretaria do DF aqui. Então, ele acabou fazendo a exclusão só por 1 ano do Simples, né? E depois retornou alguns anos para trás, uma ideia da retroatividade. E aí, nesse meu tempo, esse meu sócio, que é meu colega, amigo, assim, de ensino médio, a gente fez a faculdade junto, resolveu montar esse escritório em conjunto. Falei, cara, é Demais. direito tributário. E aí, a gente começou com essa área difícil, assim, né? Complexa. Direito tributário realmente é uma coisa que a gente não espera e não E é sabe o que vai difícil entrar acontecer. também no mercado de É difícil tributário, né? entrar porque são muitas nuances, né? Uhum. Então, eu me lembro que eu tinha uma aula na pós-graduação de contabilidade tributária e eu penei. Eu falei, meu Deus, o que é receita, o que é despesa, como é que a gente vai fazer uma alíquota com base no lucro daquilo? Então, assim, para mim foi uma coisa muito complexa naquela época, né? E foi por isso que a gente entrou nesse meio empresarial, digamos assim. Então, hoje a gente atua mais com direito empresarial, tributário. Foi justamente em 2015 que eu acabei fazendo processo seletivo para advogado do NPJ do CEUB, né? Então, desde 2015, eu estou lá no NPJ do CEUB como advogado. Depois, eu fui para a área recursal lá, virei coordenador da área recursal do NPJ também, então, cuidava de recurso cível, penal. Então, uma vivência louca, assim, que a gente tinha lá. Passava o dia no escritório e, à noite, eu ia para o NPJ. Até que em 2020 Demais. surgiu a possibilidade de virar professor. E aí eu acumulei os 2 cargos por um tempo, fui advogado do NPJ e professor.
E larguei agora o cargo de advogado do NPJ. Hoje estou apenas, né, professor de direito lá e advogado também nessa área. Demais, demais, cara. E dá para perceber que é uma vida muito agitada, porque acumular tantas funções assim, né? É verdade, Mas eu acho que verdade. né, tanto a defensoria, que eu estagiei na defensoria também, quanto o NPJ, é, as coisas vão, né, acontecendo e você tem que resolver, né? Ah, ah. Então, e é muita coisa, muita demanda, né? Imagino que realmente tenha sido uma experiência muito rica, né? Nossa, foi maravilhoso, porque, assim, quando eu entrei para advogar no NPJ foi julho de 2015, dia 7 de julho, e eram as férias acadêmicas, né? Então, estava naquela coisa, assim, tranquila, não tinha aluno, o fórum também estava, né, Uhum. uma baixa procura de atendimento suspenso também. Quando foi agosto, que chegaram os alunos, aquele tanto de coisa, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Eu não sei o que está acontecendo. Então, muitas demandas de casos, assim, completamente aleatórios. E eu sempre falo lá para os alunos que estão no NPJ, né? Hoje eu tenho a oportunidade também de fazer processo seletivo para contratar advogado lá para o NPJ. E eu sempre falo que o NPJ tem 3 funções, assim como a Defensoria Pública, né? Para a gente, a nossa primeira função é mesmo o aluno, é que ele consiga efetivamente aprender o direito na prática, entender como é que funciona um processo. Acho que essa é a principal função de um núcleo de prática jurídica de uma faculdade. Uhum. A segunda é esse tratos, né, com o Poder Judiciário. Então, querendo ou não, você tem prazo para fazer audiência, tem que lidar com juiz, promotor, com servidor, né? Pautas de audiências ali, prazos a serem cumpridos. E o terceiro, que eu acho mais legal, é esse viés social, assim. Então, de você ter a certeza que você está atuando em prol, em busca de atender uma pessoa que está precisando de você naquele momento. Então, já atendi, assim, pessoas que estavam na minha frente conversando sobre um caso, etc. E a senhora começou a tremer, assim, aí a gente conversando, eu parei. O que aconteceu? Ela, não, doutor, é que eu deixei de almoçar hoje para poder pagar a passagem para vir aqui conversar com vocês, para a gente ter um atendimento. Que coisa, hein? E aquilo me matou, eram umas 2h30, 3 horas da tarde. Aí eu pedi para o nosso estagiário bolsista, né, lá do NAD, poxa, vai ali na lanchonete, compra um salgado, um suco, alguma coisa para ela comer. Então, a gente vê um mundo que até então, talvez, principalmente os nossos alunos, talvez esteja numa bolha, né? Então, o Uhum. NPJ é, cara, uma coisa louca, assim, de aprendizado, de vida também. Então, para mim, foi uma experiência única, né? Eu fui advogado por quase 6 anos, salvo engano. De julho de 2015 até ali, mais ou menos, meados de 2020, quando eu virei efetivamente coordenador. Aí eu larguei a função de advogado para assumir a coordenação do NPJ. Mas uma experiência, viu? Então, até quem está assistindo a gente aí, se quiser ter uma experiência bacana, de início de carreira principalmente, vai para o NPJ. O NPJ te abre portas de vida, digamos assim. Demais. Não, a gente sabe que é realmente muito rica essa experiência. E sobre o escritório? Como é que estão as coisas no escritório? No Essa escritório. demanda tributária, sobretudo agora, né, com essa Pois reforma. é, pois é. No escritório, a gente, quando começou, nós tínhamos uma advocacia de massa. Então, a gente tinha milhares de processos, milhares de audiência. E aí, quando foi ali no finalzinho de 2019, eu virei para o meu sócio e falei assim, poxa, eu acho que não é bom a gente ter esses contratos de partido mensais, assim. Então, vamos acabar com todos os contratos e a gente vai começar a fazer mais demandas ad hoc, né? Então, poxa, Uhum. naquele caso específico, a gente vai ganhar mais, assim, etc. Final de 2019, Vitor. Quando foi em março de 2020, o que aconteceu? Pandemia. Então, na pandemia, a gente não tinha mais contrato nenhum, não tinha o que fazer. A gente acabou se tornando mesmo Nossa. uma advocacia artesanal, mas a gente estava quase que sem cliente nenhum, digamos assim, porque a gente ia Uhum. encerrar todos os contratos em dezembro para janeiro ali, né, 2019 e Caramba. 20. E E vocês tinham uma aí... equipe grande, não? Não, aí a gente acabou acabando, assim, né? A gente acabou desfazendo do que a gente tinha, dessa equipe enorme para cuidar das Uhum. coisas. Ficou mais uma advocacia artesanal. Naquela época ficou, no começo da pandemia, só eu e meu sócio, e a gente tinha uma estagiária que ajudava a gente. E a gente Uhum. tinha processo nenhum. Até que o Duarte, que é meu sócio, né, o Breno, ele me falou das holdings, né, rurais, que ele estava com a demanda, etc. Eu falei, poxa, então vamos começar a fazer isso. Uhum. E aí, na pandemia, a gente começou a mexer no tributário e no agronegócio. Então, foi uma Que mudança de demais. chave, assim, daquela advocacia de massa que a gente tinha para uma advocacia artesanal. E aí, nessa advocacia artesanal hoje, a gente faz
tudo no escritório. Então, desde o endereçamento da petição, apesar de a gente ter modelo, a gente desenha mesmo a petição. A gente chama artesanal justamente porque a gente cria ali uma coisa do zero a partir do caso do cliente. Então, hoje a gente tem aí, sei lá, antes a gente tinha uns 2.000 processos, hoje a gente tem 360, 350 processos, são menos, mais consultoria, mais questão... Que já é bastante, né? É bastante, mas... muito processo. Mas para quem faz advogado do PJ, sabe não é muita coisa, não. E aí eu fui convidado também para ser professor da pós-graduação numa disciplina bacana, também lá no CEUB, que chama Desenvolvimento Sustentável no Agronegócio. Eu fui professor lá de execução no agronegócio, então também foi uma experiência bacana. E a gente acabou mexendo muito, né, com o direito do agronegócio. Então, hoje a gente cuida muito de arrendamento, planejamento tributário também para agronegociante, até que veio essa reforma tributária, né? Então, a reforma tributária veio assim, poxa, a gente está falando dessa reforma tributária tem mais de 10 anos, mas ela veio, foi aprovada, foi promulgada, a gente tem emenda constitucional, tem um monte de lei complementar que surgiu aí, e acabou tendo uma loucura, né? Então, hoje o que a gente mais faz lá no escritório é mexer com a reforma tributária. Qual que é o problema disso, Vitor? O problema é que a gente não sabe o que tem a reforma tributária, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente teve a substituição, né, uma simplificação lá dessa questão do IVA, que é esse imposto sobre valor agregado, que é um modelo de sucesso no mundo inteiro, né? A gente até tomou como modelo aí Portugal e Canadá, que é esse IVA dual, né? A gente tem duas formas de imposto, a CBS e o IBS agora, né? Contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. Mas a gente não sabe como isso vai ser instaurado. Então, vai simplificar o sistema. Então, apesar de todas as minhas ressalvas da reforma, eu sei que vai simplificar, mas hoje o empresário ele está perdido. Assim, ele não sabe o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, qual que é a melhor forma que ele tem de, em tese, enquadrar a empresa dele, se no lucro real, no lucro presumido, como que ele tem que destacar notas, né? Então, Bruno, mas a reforma vai ser só em 2033 que vai ter. Maravilha, mas esse ano a gente já tem obrigação acessória de fazer esses destaques, ainda que apenas em caráter formativo. Eu sei que a gente está acostumado com a terminologia, mas talvez o nosso ouvinte não esteja. Claro. Você poderia explicar um pouco melhor como é que, assim, a gente está tirando algum imposto e substituindo, ou são impostos novos? Como é que está funcionando essa questão da reforma? Essa reforma tributária, ela surgiu com um pedido, digamos assim, quase que um clamor da sociedade. Quando eu falo sociedade, eu falo tanto da gente que paga imposto ali na ponta, quanto do empresariado, quanto dos próprios auditores, né? Quem mexe ali no sistema tributário, que é uma regressividade que o Brasil estava indo. E aí você fala, poxa, Bruno, o que é uma regressividade? É quando a gente tem um sistema tributário que a gente acaba por tributar mais o consumo do que a renda. Então, toda vez que a gente tem um consumo muito mais tributado do que a renda de uma população, a gente vai para um sistema tributário que a gente chama de sistema regressivo. Então, só para exemplificar, imagine uma pessoa que ganha R$100.000 por mês e uma pessoa que ganha R$1.000 por mês. Se ela for ao mercado, o pacote de arroz é o mesmo valor, porque o tributo incide independentemente de quem que seja. Essa é a tributação sobre o consumo. E aí, a gente até teve uma ADI, que eu não me recordo o nome agora, uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, que se pediu o estado de coisas inconstitucional do sistema tributário brasileiro. Olha que loucura que a gente teve aqui, né? Então, até a ODCE também estava meio que falando, olha, está na hora, né? O Brasil precisa dar uma, né? Vocês precisam aí dar uma mudada, vamos reformar tudo. E aí a gente acabou tendo esses dois projetos, um da Câmara e um do Senado, que a ideia era que a gente pudesse simplificar a reforma. Então, essa reforma tributária, ela demorou muito tempo para ser aprovada, justamente porque a gente tinha muita coisa ali dentro. Então, a gente queria mudar tudo, reformular, imagina o sistema tributário de um povo de quase 200 milhões de habitantes, né? Se não mais hoje. Até que, no final, acabou simplificando. Então, o que aconteceu? A gente suprimiu alguns tributos, né? Vai suprimir até 2033, e vai substituir por esses dois impostos sobre o valor agregado do produto ou do serviço. Demais. Então, a gente tem hoje, vamos supor, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é da esfera federal. Então, ela vai substituir ali, por exemplo, o PIS e um CONFINS, né? Que é aquele programa de integração social, e uma contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, ela não vai existir mais, né? Até 2033. E o IBS, de competência estadual, ele vai substituir o IPI, o ICMS
e o ISS. Então, a ideia é que esses novos impostos, digamos assim, né, esses novos tributos, venham substituir os que já estão existentes. Então, não é que vai suprimir, vai substituir. Acho que essa é a palavra correta. Vai substituir os impostos que a gente já tem. É legal, então. É bacana, acaba porque... tornando mais simples, né, o entendimento para... Com certeza. Assim, o que eu mais gostei da reforma tributária, para além disso, né, além de, sei lá, de 5 tributos, a gente ter só 2, é que agora vai acontecer o que acontece nos países desenvolvidos, digamos assim. Então, quando você pegar a nota, o contribuinte vai olhar e falar assim, nossa, eu paguei isso aqui de imposto, porque até então ele não sabe, né? Agora vai estar destacado na nota. Quanto que ele pagou de CBS, quanto que ele pagou de IBS. Quem já viajou para fora e às vezes está lá assim, você vai comprar um, sei lá, vamos supor aqui, um relógio numa loja, está lá. $50, vamos supor, né? E aí, quando você vai pagar no caixa, vai $57, porque ele já cobra o imposto ali dentro. Então, é o que vai acontecer aqui no Brasil. Eu acho que essa é a maior vantagem dessa reforma tributária, essa simplificação, pelo menos, de tributo. Que na prática não é bem assim. Mas a gente vai continuar pagando muito imposto, né? Muito imposto, muito imposto, muito imposto. Eu escrevi um artigo há uns 2 anos atrás, assim que a emenda constitucional foi aprovada, está até no site do escritório também, e a gente estava discutindo se essa reforma seria uma reforma para baratear o imposto ou só para simplificar o sistema. E aí eu cheguei na conclusão que seria para simplificar, porque a gente não sabia quais seriam as alíquotas. Então, só para você ter uma ideia, antes da reforma, a gente estava falando de uma coisa que é algo em torno de 23% a 25% de alíquota nessa forma de tributação. Hoje a gente não sabe como vai ficar, né? A gente tem o que eles chamam de alíquotas padrões, assim, para alguns tipos de produtos e serviços, mas a própria OCDE ela fez uma previsão de que poderia chegar a 33%. Então, 33% estaria entre os 10 maiores, digamos assim, países com carga tributária alta da OCDE. Caramba. Então, eu acredito que não vai diminuir, eu acredito que vai aumentar. Claro que a gente vai depender hoje de um comitê gestor que está sendo criado, né, da participação de municípios, Estado, União, mas eu, assim, tomara que eu queime minha língua, mas eu espero que assim, o que a gente está esperando é que a tributação vai aumentar mesmo. O carro-chefe do escritório são as empresas, o cliente principal. São as empresas, então a gente faz muita transação tributária, então recuperação de crédito, né? Hoje a gente consegue desconto aí, às vezes, de até 70% em dívida fiscal que se tem de empresa. Execução fiscal, a gente mexe muito, né? Questão de procedimento administrativo, esse planejamento tributário. E até engraçado, Vitor, o primeiro planejamento tributário que eu fiz, eu demorei quase 6 meses para fazer, porque eu fazia na mão. Lá no escritório, a gente tem parceiros aí, colegas, sistemas, que conseguem fazer isso em 2 semanas para a gente. Então, inteligência artificial, programas, né? Então, a gente consegue fazer tudo. Mas vou te contar, desses últimos 2 meses aqui, vamos colocar novembro para cá, a gente está em fevereiro, né? Os últimos 3 meses assim, de atuação mesmo, o que mais chegou para a gente no escritório foi a pessoa física buscando holding patrimonial. Então, essas pessoas que recebem aluguéis de imóveis. Então, muita pessoa física foi atrás da gente para tentar ver essa carga tributária. Porque teve até um ponto interessante, não sei se vale a pena a gente tocar nesse assunto aqui, para a gente ir para um outro caminho na conversa já, que é a tributação de aluguel. Então, hoje tem muita gente que tem imóvel alugado, recebe aquele aluguel. Se for uma pessoa correta... Isso é muito interessante, porque o mesmo... Você tem imóvel alugado, né? Então, se eu tenho certeza que você faz isso, você paga ali seu imposto de renda. Pronto, olha, você vai lá e fala, recebi 10 mil de aluguel, né, nesse mês, tá aqui meu imposto de renda naquelas alíquotas que tem, né? 15% até 27%. Na verdade, eu evolui um pouco mais e como a operação de Airbnb, então a gente tem uma empresa e tal. Exatamente. É o que o pessoal está buscando para nós, porque com a nova reforma tributária, né? Com a reforma tributária, a nova lei que regulamentou, ela trouxe mais imposto ainda. Então, por exemplo, a pessoa física que recebe aluguéis, ela vai ter que pagar CBS e IBS. Então, além do imposto de renda, ela vai pagar a contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços, e agora o que mais se preocupou, digamos assim, para todos os proprietários de imóveis que alugam, é que vai ter um cadastro imobiliário. Então, olha que interessante. Imagine que eu tenho lá, Receita, eu tenho uma lista do Vitor, que ele tem 10 imóveis. Aí ele vai pegar aquele endereço e falar assim, quem está morando naqueles 10 imóveis? Uma pessoa que não tem nada a ver com o Vitor, ele está deixando essa pessoa morar de graça?
Com certeza não. Então, ela vai começar a fazer esse cruzamento, fala assim, poxa, então esse imóvel está alugado, você não está declarando, então eu quero que você pague imposto sobre esse aluguel. Então, todo mundo está um pouco receoso com isso. E, para além disso, tem também uma previsão de que vai incidir esse imposto se você recebe mais que R$ 20.000 mensais ou se você tem mais de 3 imóveis. Então, o fato de você ter 3 imóveis já seria um fato gerador para você pagar esse imposto maior. Caramba. Então, tá todo mundo louco, né? Então, poxa, tem empresário aí, médico, tem aposentado que, poxa, a vida toda conseguiu, né? Antigamente, você sabe que o pessoal investia muito mais em imóveis do que em papel, igual hoje em dia estão fazendo. E eles têm vários imóveis, recebem aluguéis por isso, conseguiu ter uma aposentadoria, mas eles estão enrolados. Então, o que a gente está, assim, a nossa maior atuação hoje, que está me tomando mais tempo no escritório hoje, é confecção de holding. Então, arquitetura societária de holding, para a gente tentar fazer uma otimização tributária, principalmente dessas pessoas físicas, né? Até porque agora... E aí, na holding, a pessoa não teria esses impostos por quantidade de imóvel, seria isso? A holding, ela funcionaria como uma empresa normal, então a carga tributária dela é de uma empresa normal, mas a empresa, ela tem, dentro dessa nova reforma, um direito a um creditamento. Então, mesmo que ela pague com imposto, ela pode ver esse imposto restituído depois. Então, na holding, a gente, por exemplo, diminuiria, em certa medida, o imposto de renda, então seria um pouquinho menos ali, estou falando algo em torno de 8% a 10% menos de imposto de renda. O CBS e o IBS, ele também pagaria, mas ele faria um creditamento dentro da operação, que não acontece na pessoa física, né? Quando eu falo creditamento, é quase que receber de volta um valor que ele pagou de imposto. E, além disso, a gente já aproveita para fazer aquela blindagem patrimonial, que eu sei que não existe tanto assim no Brasil, né, por conta da desconsideração, mas planejamento sucessório, uma governança melhor, né? Então, às vezes, a gente faz uma estrutura a ponto de que a pessoa diminua aí no total, em 10 anos, né? Vamos colocar aqui, eu fiz uma proposta esses dias que a gente fechou o contrato semana passada, a gente fez uma projeção, ele economizaria cerca de R$ 580.000 em 10 anos, mesmo com todas as nuances que teria no APJ, pagando contador, pagando despesa, talvez, ali para manter essa empresa ativa. Então, quase R$ 500 mil ali, num patrimônio de R$ 1 milhão, com os aluguéis ali de 40 a 50 mil por mês. Então, ainda vale a pena. Então, o pessoal fala, poxa, holding vale a pena? Depende, a holding também não é para todo mundo. É isso que eu ia falar, né? Porque se vende muito, fazer faça Vende hold, muito. mas tem que ter um patrimônio relevante, né, para ter uma holding, e me parece que você não pode pensar em vender esses imóveis, né, num curto prazo, né? Assim, se você for, vou fazer um Exato. trade aqui com um imóvel, não Exato, dá, né? Não é isso? exato, exato. A gente, toda vez que alguém procura o escritório para tratar sobre isso, a gente dá um checklist para essa pessoa. Então, a gente pergunta quantos imóveis que elas têm, se são residenciais, se não são, se estão alugados, se está escriturado, se tem alguma coisa. E uma das perguntas que a gente faz é justamente, você pensa em vender esse imóvel, sei lá, nos próximos 24 meses? Ou você pensa em adquirir um imóvel nos próximos 3, 4, 5 meses? Porque isso influencia bastante, porque querendo ou não, você está pagando imposto, né, para integralizar um capital dentro de uma outra pessoa jurídica que não você. Então, isso também não faz muito sentido. Teve um caso que é até interessante a gente comentar, que aconteceu agora, não sei se foi em Santa Catarina ou foi no Rio Grande do Sul, que eles estruturaram um monte de holding lá dentro. Um monte. Fizeram economia tributária, assim, de quase 15% de cada imóvel que eles teriam. E aí, depois, a Receita autuou todo mundo lá, multa de 150%, sonegação, porque fez a holding aleatoriamente. E não é assim, não é todo mundo que tem holding. Então, eu já tive cliente lá que eu olhei e falei assim, eu não faria holding não, se fosse você. Se fosse você tem só esses 2 imóveis aí, você está conseguindo fazer dessa forma, não precisa fazer holding, não. Mas tem outros que eu falo, poxa, é bom fazer, ou então é bom a gente estruturar de outra forma, né? Então, a holding não é para todo mundo. A holding é uma empresa, e como toda empresa, ela tem que ter uma saúde financeira, precisa ter uma governança.
o dono daquela holding, ele precisa saber que a holding é uma pessoa completamente diferente dele, né? A pessoa física é uma coisa, a pessoa jurídica é outra. Mas eu acho que está sendo bem legal, porque a gente faz um trabalho que depois de a gente implementar essa holding, né, o nosso cliente tem a opção de manter com a gente por 12 meses. Então, durante um ano, a gente faz uma assessoria tributária para ele. Então, se surgir alguma situação, alguma questão, quero incrementar alguma coisa, quero mudar... Ah, não, eu quero colocar aquele imóvel para o meu outro filho. Então, a gente faz isso daí também e a gente consegue acompanhar o que a Receita está fazendo nesse pós-ano, digamos assim, nesse pós-12 meses. Então, eu acho que é interessante. Até porque, né, agora teve a taxação de lucros e dividendos. Então, a pessoa vai fazer uma holding? Vai, mas ela pode ser taxada em lucros e dividendos também. Então, além de pagar o IRPJ, né, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, depois ainda pagar o Imposto de Renda de Pessoa Física porque recebeu lucros e dividendos dessa holding. Olha que doideira seria isso. Só lembrando, tá, pessoal? Essa taxação de lucros e dividendos, ela é de até quem recebe mais do que R$600 mil por ano, que é R$50 mil por mês. Então, quem recebe mais do que isso vai pagar ali uma taxa a mais, digamos assim, né? Um imposto a mais que é 10%, até 10% do que for subindo, digamos assim. Então, tem que ter cuidado, não é todo mundo que faz hold, não, e também não é todo mundo que precisa ter uma hold. Entendi. Pois é. Se dissemina muito, né, esse conhecimento sobre holding e tal. Inclusive, eu conheço algumas pessoas aí que talvez precisassem da holding, quem sabe, né? A gente não... porque a holding, na verdade, ela foi criada, ela foi pensada para ela não ser uma empresa, para ela ser uma controladora. Então, a ideia é que ela controlasse outras empresas, né? Então, imagina que a gente tem um grupo econômico aqui, né? Eu tenho 10 empresas e cada um gerindo de uma forma. Não, então, vamos criar uma controladora, que seria a holding. Aí, aqui no Brasil, que se criou isso, né? A ideia de uma holding rural, holding familiar, holding patrimonial. Não estou falando que está errado, mas essa não foi a concepção originária da holding, digamos assim. Então, não é porque a gente vai criar uma holding que vai ficar tudo maravilhoso, né? De fato. Precisa ser uma estratégia, né? Tem uma estratégia bem pensada, né? De fato, uma preocupação sobre o patrimônio, né? Que é, para nós aqui no Brasil, no nosso sistema é bem caro, né? Enfim, a partir de um certo momento, eu pergunto... Eu tinha uma professora na faculdade que ela contava os causos para dar aula. Era direito civil. Então, eu gostaria que você contasse um caos aí da sua atuação que chamou a atenção, que, sei lá... Cara, assim, tem várias coisas que eu geralmente conto coisa também. Coisa que marcou a sua carreira aí. A gente sempre tem, né, um caso assim. Tem muita coisa, assim, que eu acho que a gente vai pensando, né? Mas, assim, eu vou contar um que aconteceu no começo da carreira e depois eu vou contar um que aconteceu mais recentemente. Mas assim que a gente começou o escritório, uma pessoa ligou pra gente e a gente marcou uma reunião e tal. Agora eu não me recordo o que ela queria. Não sei se era... Não sei, acho que era alguma coisa de inventário, uma sobrepartilha, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu liguei pro meu sócio na época, né? Eu falei assim, bom, aconteceu isso e tal, acabei de sair de uma reunião, a gente precisa efetivar uma proposta. O que você pensa? Aí, naquela época ali, eu tô falando de 2014 para 2015, né? Eu falei assim, eu acho que a gente pode cobrar aqui uns R$20 mil para fazer isso. Ele, não, R$20 mil é muito e tal, acho que ela não vai fechar, não sei o quê, não, vamos fechar um contrato. Aí, no final, a gente fez uma proposta de, acho que foi 4 mil ou foi 5 mil reais. Então, eu pensei 20, ele estava pensando em 2 mil, a gente ficou nos 5 mil. E a gente fez a proposta. Aí, passamos 2 dias assim, e aí, viu a proposta, como é que tá, não sei o quê. Ah, não, tô vendo, doutor e tal, blá, blá. Aí, isso era uma quarta-feira. Quando foi no final de semana, na sexta, eu lembro que a gente estava para ir embora, assim, eu resolvi ligar. Aí, a gente ligou, conversou. Ela recusou nossa proposta por um único motivo. Ela achou que os nossos honorários eram muito baratos. Então, ela acabou fechando com a pessoa que cobrou dela, acho que na época foi R$70 mil, porque ela falou assim, eu acho que vocês não são bons o bastante, porque vocês cobraram muito barato. Eu falei assim, tá vendo? A gente podia ter cobrado 20 mil, talvez não ia dar certo. Então, talvez foi a coisa que mais me marcou, assim. Até hoje eu conto essa história toda vez que a gente vai fazer uma proposta, porque, às vezes, a pessoa dá muito preço nos honorários
do advogado, né? Então, eu penso muito no que a gente vai fazer ali dentro. Então, toda vez que a gente elabora uma proposta, a gente vê mais ou menos como é que vai ser aquela constituição, como é que vai ser a sua empresa, como é que vai ser a nossa atuação, o que a gente vai precisar para dar uma proposta compatível com os nossos honorários. Então, assim, a gente não tem uma tabela no escritório por causa disso. Toda vez que a gente está conversando, eu viro para o meu sócio e eu falo assim, você lembra daquele caso? Ele, então tá bom. Porque eu já sou um pouco mais careiro, ele um pouco mais barateiro, né? Tipo assim, ele quer fazer as coisas, ele acha interessante, não, vamos fazer. E se deixasse, acho que ele faria até de graça algumas coisas. Então, talvez esse foi o caso assim, que mais me marcou no começo da carreira em relação aos honorários. Mas teve um outro caso que me amadureceu muito enquanto advogado. A gente estava numa negociação de empresas, né? Então, a gente tinha o nosso cliente, ele era dono de um estacionamento aqui em Brasília e uma outra empresa alugava esse estacionamento. E ele acabou pedindo que esses aluguéis fossem pagos para uma outra empresa dentro do mesmo grupo. Então, era um grupo lá que tinha umas 35 empresas na época. Ele falou assim, não, eu quero que pague nessa conta específica. E aí, a outra empresa falou assim, não, pelo meu compliance, eu tenho que pagar para quem está, né, no contrato e tal. E surgiu uma briga, surgiram acho que 6 ou foram 7 ações, né? Um pedindo ali uma reintegração de posse, outra rescisão do contrato, outro pedindo uma consignação em pagamento, reajuste disso, daquilo, assim, foi um monte de ação junto. E a gente começou a negociar. Não, vamos negociar, vamos sentar, vamos para a mesa de reunião e tudo, né? E foi bem na época que eu estava dando uma matéria na faculdade que era resolução de conflitos. Hoje ela não é bem uma matéria chamada resolução de conflitos, né? Está dentro de um projeto da universidade. E eu sugeria para os alunos para que a gente fizesse várias leituras juntos. Então, sei lá, como chegar ao sim, não sei se já viu daqueles professores de Harvard, né? Dos Principal Negotiations, né? Os princípios de negociação. Daí a gente estava lendo junto também o Manual da Persuasão, que era de um cara do FBI e tudo. E eu falei assim, quer saber? Eu vou usar esse caso aqui, aplicar tudo que eu ensino para os meninos nele, que eu acho que vai dar certo. Foi quase 1 ano e meio de negociação. Até que um dia eu estava no escritório do meu cliente, na sede da empresa, e aí ele virou para mim e falou assim, cara, depois que ele disse aquela coisa para mim, ele foi meio petulante, assim, xingou ele assim, mas não foi aquele xingamento, né? Meio que falou assim que ele era soberbo, alguma coisa assim. E depois daquilo dali eu não faço negócio nenhum com ele. E tal. Aí eu falei, putz, não é valor, não é relação negocial, não é empresa, não é nada. É só o ego de um que está ferido e eu quero saber como é que está do outro lado. Fui lá do outro lado, a mesma coisa. Então, assim, eles colocavam as outras pessoas para sentar, eles sentavam juntos, mas a gente sabia que não ia dar negócio por causa disso. Até que eu pedi desculpa um para o outro, sem eles saberem. Então, eu falei assim, não, poxa, desculpa aí, o que aconteceu, aquele dia e tal, foi terrível, não sei o quê. Não, ele até falou assim, que aquele dia ele foi um pouquinho... Aí pronto, isso foi um meio-dia, assim, a gente estava no almoço. Foi meio-dia depois, aí quando foi na outra reunião, 2 dias depois... Acordo fechado, todos os processos foram arquivados, eu não sabia que precisava massagear o ego de um de outro. Assim, não, claro que eu estou falando massagear ego aqui, mas a pessoa fica sentida, né? Então, às vezes, a gente está dentro de um meio de negociação... É o que mais tem, né? Você não sabe. Então, você chega aqui e fala assim, nossa, eu estou bem técnico, eu já sei todas as cláusulas, já estudei muito, sei toda a arquitetura disso, vamos fazer um acordo, vamos negociar, vamos comprar uma empresa, vamos vender aquele produto, vamos... Beleza, mas será que a pessoa está disposta a isso com aquela outra, né? Então, depois que isso... Você avalia tecnicamente para resolver o problema, né, na seara extrajudicial, e aí o valor é aqui, e na judicial é aqui. É para você é muito claro, gente, vamos fazer aqui. Mas aí tem as outras questões, né, que... sei lá, emocionais que impactam. E às vezes o advogado não sabe, às vezes a gente não sabe, né? A gente está lidando aqui, você não tem nem noção. Você fala assim, poxa, fiz um excelente trabalho, mas não deu certo. Por quê? Porque às vezes você não teve esse senso de olhar, ver qual era a posição das pessoas, quais eram as emoções dessas pessoas ali, para você chegar numa mesa de negociação, talvez até a forma de falar, né? Isso é muito diferente. Então, acho que isso também foi uma coisa que mudou muito para mim, porque eu sempre fui um cara muito técnico, sempre fui muito operacional mesmo. Meu sócio até brinca comigo aí, não, você tem que ir para mais evento lá, jantar e não sei o quê. Eu falei, não, cara, deixa eu fazer meus prazos aqui, eu quero cuidar do meu escritório, deixa eu fazer minha sustentação oral, despachar, mas você acaba
percebendo que a advocacia, eu acho que o empresariado como um todo, né? Ele precisa ser, além de muito técnico, entender onde que está o momento para fazer as coisas. Cara, por isso que vocês deram certo. Um é o empresário, o outro é o técnico, né? Então... Exatamente, exatamente. A gente dá muito certo, assim, na nossa parceria. São 12 anos de lida diária, né? A gente Legal. se fala todo dia, toda hora a gente se encontra. Eu quero receber ele aqui também. Pô, bacana, você vai contar gostar. a versão dele. Aí ele vai falar que não, o Bruno tava cobrando caro demais. Mas vale muito a pena, assim. E eu até acho engraçado, Vitor, a pessoa precisa de ter um sócio, sabia? Eu acho que, claro, que é uma decisão muito importante você abrir uma sociedade, mas a sociedade, ela é muito importante. Aquela pessoa que está ali com você, dando uma visão diferente do que você tá tendo, né? É legal. Isso faz muita diferença, eu acho, no lido ali do dia a dia, de pensar, às vezes você tá louco numa tese e só tá olhando aquela tese. Fala assim, poxa, acho que aqui não vai dar certo. Aí ele vai e pensa em outra coisa, a gente vai... Não, é maravilhoso. Esse brainstorm, né, que eles falam aí, essas palavras bonitas de hoje em dia. Mas eu acho que faz diferença, sim. É maravilhoso você atuar sozinho. Eu acho que a gente nunca consegue chegar em lugar nenhum, né? Apesar de nunca dar confusão, né? Você tá sozinho, você vai brigar com quem? Brigar com você mesmo. Pois é. Aprender, né? Aprendizado. Eu nunca tive sócio, mas sempre tive muitos parceiros, né? Gente Maravilha. que me ajudou muito aí, né, até hoje. Então, eu sempre, sou muito grato, assim, as pessoas que... Enfim. Indo para o final já da nossa entrevista, do nosso podcast, eu queria que você já ensinou demais, mas que tivesse alguma outra coisa para ensinar, para passar, alguma outra... Assim, que você pensou em sei, trazer? hoje em dia a gente tem um mundo, digamos assim, né, uma sociedade, e eu brinco muito com meus alunos, a gente estava conversando antes daqui do nosso papo, que a minha vida realmente é muito corrida, né? Eu advogo, eu sou professor, eu sou coordenador lá do NPJ. Teve uma época aí que eu era até conselheiro também do AB da seccional, então acho que até 2022 eu era conselheiro. Então eu tinha muitas atribuições. A gente faz consultoria também para outros escritórios, assim. Então, assim, minha vida realmente ela é muito corrida. E eu sempre digo que quando você encontra aquela coisa que você gosta de fazer, aquilo que você efetivamente faz e faz porque gosta, faz porque quer, né? Realmente é prazeroso fazer tudo que você faz. Então, hoje eu não me vejo em outra vida, que não na advocacia, por exemplo, né? Então, o pessoal fala, poxa, Bruno, faz um concurso aí, vai fazer aquilo. Eu falo assim, poxa, eu acho maravilhoso, mas para você, eu gosto de advogar, eu gosto de sair, às vezes você está assim no escritório, fala assim, quer saber? Eu vou lá no tribunal, vou ver como é que tá. Antigamente era melhor, né? Que tinha processo físico. Mas o que eu sempre comento, principalmente para os meus alunos, é que às vezes você tem muito tempo para decidir alguma coisa. Então, quando a gente tem muito tempo para decidir alguma coisa, a ideia é que a gente teste várias coisas, né? Então, eu falo para eles, você está aqui no 5º semestre, 4º semestre, vai lá para a Defensoria Pública, vê como é que é o trabalho de defensor, vai lá ver como é que um juiz se sente julgando um caso, vai ver como é que é o trabalho do delegado, o que o policial faz, vê lá o que é um analista, um assessor, o que aquela profissão que você está almejando realmente faz, porque às vezes não é aquilo que você vai gostar de fazer. E, Vitor, eu vou te contar, nesses 12 anos aí que a gente já teve acesso a vários profissionais em várias áreas do direito, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de atuar até na Lava Jato, em crime tributário, de ir para a Polícia Federal, de cuidar mesmo de inquérito, etc. Eu vejo, aquele profissional que ele não é feliz no que ele está fazendo, pode ter certeza que ele vai atrapalhar muita gente que está ao redor dele. Ao contrário, se essa pessoa está tranquila, está muito feliz, ela está bem, e eu não estou falando bem na vida, porque às vezes a vida tem esses altos e baixos, né? Mas se ela está feliz no que ela está fazendo, pode ter certeza que as coisas vão funcionar de uma forma muito, muito brilhante, assim. Então, não tem um tempo, não tem uma técnica, não tem o que fazer. Às vezes, o que funcionou para você não vai funcionar para mim, o que funcionou para mim não vai funcionar para você. Mas se a gente fizer isso com... Eu não digo nem maestria, né? A gente fazer o melhor do que a gente pode fazer naquele dia, naquele momento, eu acho que vai ser excepcional. Então, eu até brinco com os meninos lá, né? Eu falo assim, pô, professor, tirei MM, tirei não sei o quê. Aí eu falei, medíocre, né? Aí eu até brinco com eles assim, eu falo... você sabe que Deus vomita os mornos, né? Ele fala assim, uai, Deus vomita a pessoa morna? Eu falei, ele prefere às vezes aquele que é frio, que está bem distante, do que aquele que está falando que tá, eu tô, mas na verdade não tá. Mesma coisa, esse negócio de você estar muito lá dentro, mas na verdade não tá,
está querendo fazer muita coisa, mas está fazendo com o seu, né, Uhum. com o seu brilhantismo. Isso eu acho que é talvez que eu poderia pensar, assim, o que mais hoje me motiva a fazer as coisas é pensar, poxa, eu escolhi fazer isso, eu estou fazendo isso porque eu quis fazer, da forma que eu quero fazer. Então, acho que é isso que vai me deixar mais feliz, digamos assim, né? Não que eu seja feliz todo dia, né? O advogado, você sabe que ele não é feliz É, todo dia, né? de fato. Então, mas acho que essa alegria de fazer as coisas. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, assim, para quem está ouvindo a gente, poxa, é dificultoso, é penoso, é trabalhoso, exige realmente muito esforço, tudo que você vai fazer. Se você quiser passar no concurso, você vai ter que estudar bastante. Se você quiser ter uma estabilidade na advocacia, você vai ter que ter muito esforço, muito tempo, muito Uhum. trabalho. Mas vai fazer, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, faça a escolha e vai. Quanto antes a gente escolhe o que a gente quer fazer, menos a gente atrapalha a vida dos outros e a nossa mesmo. De fato. Bruno, é muito legal ouvir isso, sobretudo de uma pessoa que já tem muita experiência, né, na advocacia. A gente realmente olhar por esse ângulo, acaba tomando decisões melhores, mais Uhum. fundamentadas, né? Doutor Bruno, muito obrigado, viu, Eu que pela agradeço, sua Vitor. disponibilidade, por vir aqui nos ensinar tanta coisa importante, seja técnica ou, né, um pouco mais motivacional, assim, que realmente maravilhoso. Vamos aqui encerrando. Passo a palavra para as considerações finais. Vitor, muito obrigado. Eu realmente fiquei muito feliz de vir aqui, de ter te conhecido pessoalmente, né? A gente conversou outras vezes, mas eu fiquei honrado, orgulhoso desse convite e muito mais orgulhoso do projeto que você está fazendo, esse Lei Negócio. Realmente, a gente bateu um papo sobre assuntos que são tão difíceis, complicados para a nossa comunidade, para a nossa sociedade e fazer com que mais pessoas também talvez tenham a oportunidade de entender algumas coisas, de ouvir, de participar. Então, de novo, muito obrigado pelo convite. Eu estou super à disposição do que você precisar. E outras vezes a gente vem bater outro papo sobre outras coisas também. Pode ficar à vontade para me convidar, Vamos já me trazer seu convidando. sócio aí. Vamos trazê-lo aqui para a gente bater um Eu papo. tenho interesse em ouvir a versão dele. Muito obrigado, Vitor. Foi Não, um prazer. eu que agradeço, foi uma honra recebê-lo. Gente, eu estive aqui hoje com o Dr. Bruno Abril, especialista em direito tributário, professor e coordenador de núcleo de prática jurídica. Até uma próxima. Esse foi o Lei e Negócios.